O Egito foi uma das mais fantásticas civilizações de todos os tempos. Sua história é motivo de fascínio de vários pesquisadores desde a antiguidade até os nossos dias. E para o estudioso da Bíblia, o Egito tem um fascínio especial. Afinal de contas, foi dali que surgiu Moisés, o grande libertador do povo hebreu, povo que, aliás, ficou cativo por 400 anos nas terras de Faraó. O maravilhoso mundo das múmias também nos ajuda a entender boas partes da Sagrada Escritura, como, por exemplo, o livro do Êxodo. Como você sabe, o Êxodo descreve a saga do povo em sair das terras do Nilo para a Terra Prometida. O que uma múmia poderia nos falar sobre a Bíblia, sobre Faraó, sobre os costumes daquele tempo? Hoje nós vamos descrever o escaravelho do Egito. O que um pequeno escaravelho de pedra poderia nos revelar a respeito da Sagrada Escritura e de uma estranha passagem que diz: Deus endureceu o coração de Faraó. Não perca a nossa programação de hoje. O que nós poderíamos dizer a respeito de um tema com este título, o escaravelho do Egito? O escaravelho, como todo mundo sabe, é o besouro, aquele animalzinho que no Egito tinha um significado muito especial. O besouro, ou escaravelho, era o símbolo do deus Ra, o deus Sol. Quando o besouro saía durante a sua toca, rolando uma bolinha durante o dia, eles imaginavam também o deus Sol saindo de um canto até o outro. Bem, mas antes de tocar propriamente no deus Sol, deixe-me contar uma história para os irmãos. Certo dia, Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu tenho uma missão para você. Você vai descer até o Egito e vai tirar os meus filhos de lá. Você vai libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. E aconteceu um episódio muito interessante nessa situação, nessa altura. Moisés, chamado por Deus, chega até diante de Faraó, junto com seu irmão, e diz: Faraó, eu tenho uma ordem do Deus vivo, deixe o povo de Israel partir do Egito. Faraó não aceitou e imediatamente 10 pragas começaram a cair sobre o Egito. Vamos ler esta passagem aqui na Bíblia. Êxodo, capítulo 7, versículo 4. Deus fala com Moisés: vai lá, tira meu povo das terras do Egito. Porém, capítulo 7, verso 4, Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes e o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito com grande manifestação do seu poder. No verso 13 diz: todavia, o coração de Faraó não os ouviu, exatamente como o Senhor havia dito. Até aqui tudo bem, nós não temos nenhum problema com relação a isso. O problema está no verso 3, onde Deus diz o seguinte: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, para que não deixe partir o povo da terra do Egito. Entenderam o problema? Que Moisés chegasse ali, libertasse o povo com grande potência, com grande esplendor, tudo bem, não haveria problema algum. Porém, quando Deus anuncia: eu endurecerei o coração de Faraó, aqui cria uma problemática. Quem se torna o responsável pelo endurecimento de Faraó? O próprio Deus. Pelo menos é assim que está na Bíblia. Eu endurecerei o coração de Faraó. E algumas pessoas céticas nos enfrentam com essa pergunta: escuta, a sua Bíblia está falando que foi Deus que endureceu o coração de Faraó, como é que resolve isso? Parece que Faraó foi uma marionete nas mãos de Deus. A primeira pergunta desta noite: será que foi realmente Deus que endureceu o coração de Faraó? Como é que nós podemos entender essa estranha passagem da Bíblia? Segunda pergunta: imediatamente após esse episódio, 10 pragas são anunciadas como caindo sobre o Egito. 10 pragas. Uma praga de rãs, uma praga de escurecimento da terra, do Egito, o Nilo que se tornou em sangue, 10 pragas. A segunda pergunta que imediatamente nós fazemos é: estas pragas aconteceram de fato? Existe alguma prova arqueológica de que isto aconteceu na história, ou isto é apenas um mito? Terceira pergunta: por que Faraó continuou tão duro, mesmo com as pragas caindo? Notem, ele poderia não querer ceder,
mas com a chantagem das pragas, era para ele ter deixado o povo partir, e mesmo assim ele continuou duro. O que fez com que o coração de Faraó permanecesse tão duro? Então, recapitulando, primeira pergunta, como explicar a passagem onde diz que Deus endureceu o coração de Faraó? Segunda pergunta, ocorreram realmente as 10 pragas no Egito? Temos prova arqueológica fora da Bíblia de que as pragas do Egito aconteceram assim como a Bíblia o diz? Terceira pergunta, por que Faraó insistiu tanto em sua teimosia, mesmo com pragas praticamente forçando-o a ceder? E quarta e última pergunta, qual o significado disto para nós hoje no século 21? Então vamos à primeira pergunta. Como explicar essa passagem que Deus endureceu o coração de Faraó? Não há muito mistério aqui. O problema, os italianos dizem, traduttore traditori. O tradutor é um traidor, porque a arte de traduzir não é fácil. Haja vista, quem lida com música ou com poesia sabe que poesia não se traduz. Tente traduzir uma poesia, tente traduzir um soneto. Tente, pegue uma bela poesia portuguesa, uma poesia lusitana e tente traduzir para o inglês com todos os matizes de vossa língua. Vocês não conseguem. Às vezes, passar uma poesia do português lusitano para o português brasileiro já é complicado. Imagine para um outro idioma. Imagine para o alemão. Vocês sabem que muitas coisas são difíceis de traduzir. Somando-se a isso, nós sabemos que a língua é um elemento vivo. Hoje, na hora do almoço na publicadora, estávamos com um grupo conversando sobre isso. As dificuldades da língua como um elemento vivo, como um organismo vivo. A língua adquire expressões idiomáticas que são intraduzíveis. Eu tenho trabalhado no Brasil num projeto já há longos anos, não sei quando vou terminá-lo, que é um pequeno dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia. A Bíblia está repleta de expressões idiomáticas. E quando o tradutor depara com essa expressão idiomática no grego ou no hebraico, fica complicado, porque quando você vai passar para o outro idioma, se você traduz a poesia, a expressão ao pé da letra, ela perde o significado. Se você interpreta, já dizem que você está mexendo na tradução. Para dar alguns exemplos bem clarificantes sobre o que eu quero dizer com expressões idiomáticas, eu acabei de usar uma aqui. Interpretar um texto ao pé da letra. Letra tem pé? Letra tem pé? Não, mas nós não falamos interpretar ao pé da letra. Eu não sei bem como são as gírias, as expressões idiomáticas daqui de Portugal, mas o Brasil está cheio delas. Por exemplo, suponhamos que eu chegasse para os irmãos e dissesse, irmãos, desculpem-me, mas hoje eu estou morto de cansaço. Perfeito? Não iria causar polêmica nenhuma? Todo mundo compreendeu? Se eu digo que estou morto de cansado, significa que eu estou o quê? Muito cansado. Mas suponhamos que as minhas palavras virem Bíblia. E daqui a 2000 anos, elas são traduzidas para outro idioma e lidas em alguma igreja. Os irmãos iam ficar perguntando como é que o morto se cansa. Iriam ou não iriam? Porque eles não compreenderiam que se trata de uma expressão idiomática. Em inglês é costume dizer, quando está chovendo muito, que está chovendo cachorro e gato. No Brasil fala está chovendo canivete. Já pensou se nós literalizássemos as expressões idiomáticas? Expressão idiomática não é para ser tomada de maneira literal. A Bíblia está repleta de expressões idiomáticas que às vezes confundem as pessoas. E aqui temos uma delas. No Brasil, desculpe eu dar exemplo do Brasil, mas alguma coisa pode ser coincidente com a vossa maneira de expressar, outras coisas não. Suponhamos que... Qual o seu nome, irmão? José. Vamos supor que o irmão José esteja gripado e queira a todo custo tomar um gelado. E eu falo com ele, irmão José, não tome o gelado, não é bom agora, sua garganta vai ficar infeccionada. Se ele insistir demais, no Brasil, nós usamos a seguinte expressão idiomática. Tá bom, quer tomar? Toma. Vai lá, tome o gelado, tome o gelado. Quando eu estou dando a ordem para que ele tome o gelado, na verdade, esse é o meu desejo? O que significa esta expressão idiomática, tome o gelado? Significa apenas que ele me venceu pelo cansaço e que eu vou respeitar a teimosia dele.
sabe como eu falaria? E aqui também se diz assim, quando uma pessoa insiste demais para fazer uma coisa e você não concorda, e ela é muito teimosa, você acaba dando uma ordem, não vou falar mais nada, vai lá e faça. Não é assim? Então é igual ao Brasil. Sabe como falaria para o irmão José em hebraico? Irmão José, depois de eu ter insistido para que ele não tomasse o gelado e ele continuasse teimoso, eu diria para ele, irmão José, eu vou fazer você tomar gelado. Entenderam a expressão idiomática? Eu vou fazer você tomar gelado. Mas quando eu digo vou fazer você tomar o gelado, não significa que eu queira assim, mas que eu estou apenas me deixando vencer pela teimosia dele. Uma expressão idiomática e nada mais. Querem ver como é que essa questão do sujeito até dá complicação? Na igreja adventista, para aqueles que são visitantes, eu vou explicar. Nós não temos por prática batizar recém-nascidos. Nós batizamos ou jovens ou pessoas já adultas. Quando a pessoa já tem uma consciência da doutrina, aí que ela é batizada, e batizada por imersão nas águas, nesse tanque aqui. Comumente, um pastor batiza a pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem, quando eu me batizei na igreja, mas estranho, não foi você que se batizou, foi um pastor que batizou você. E por que você diz, quando eu me batizei? Uma vez um senhor encontrou com um menino e falou assim, menino, para onde esse caminho vai? E o menino falou, esse caminho não vai para lugar nenhum, as pessoas é que vão nele. E ele perguntou, engraçadinho, como você se chama? Eu não me chamo, os outros é que me chamam de João. Entenderam então que toda língua tem expressões idiomáticas? Entenderam também como é que eu falaria em hebraico com alguém que está sendo teimoso? Eu vou fazer, você fazer isto. Agora que você já tem esse conhecimento idiomático, vamos voltar para o hebraico, para o texto do Êxodo. Quando Deus disse, eu endurecerei o coração de Faraó, o que Deus estava querendo dizer? Eu vou respeitar a teimosia dele. Ponto final, acabou. Não tem mais discussão. Então a Bíblia não é um livro para ser meramente lido. Aprenda isto. A Bíblia é um livro para ser estudado, com oração e vontade de descobrir o que está ali. Esta que é a questão. Alguém poderia, talvez, num parênteses dentro dessa explanação, me perguntar, pastor, mas se a Bíblia é a palavra de Deus para comunicar as verdades divinas ao homem, por que a Bíblia tem esses problemas que só confundem a cabeça da gente? Eu explico por quê. Porque a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E o sotaque humano é falho. Se Deus escrevesse a Bíblia com sotaque divino, ninguém entenderia a Bíblia. O único jeito de nós entendermos a palavra de Deus é Deus falando conosco com sotaque humano. E o sotaque humano é realmente passivo de problemas. Haja vista a minha sempre repetida declaração que nossos países falam o mesmo idioma e quantas vezes eu tenho que parar aqui para me policiar, senão eu não vou me fazer compreendido pelos irmãos. Entendem? Então a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E por que então que Deus falou com sotaque humano? Ora, eu já respondi, para que nós possamos compreendê-lo. Philip Yancey conta uma história muito interessante. Ele diz assim, quando eu era criança eu tinha um aquário. E eu gostava de ver os meus peixes no aquário. Eu tratava muito bem dos meus peixes. Eu dava água para eles, eu limpava o lodo do aquário, eu colocava ração. Eu tratava muito dos meus peixes. Eram o meu xodó, o objeto de maior estima, os meus peixes. Só que uma coisa curiosa acontecia. Todas as vezes que eu chegava a minha cara no aquário, os peixes fugiam. E eu dizia, peixinhos, eu amo vocês. Eles corriam de mim. E todas as vezes que eu ia tirá-los da água para trocar a água do aquário, eles corriam apavorados como se fossem morrer. E eu falava, peixinhos, não fujam de mim, eu que trato de vocês. Mas não adiantava, eles não me entendiam. Eu era muito grande para eles, eu era pavoroso para eles, eu era um Deus para eles. E eu me perguntei, dizia Philip Yancey, como eu posso me tornar compreendido por esses peixes? Só tem um jeito. Se eu me tornar peixe. Aí eu vou saber qual a linguagem dos peixes e eles não vão fugir de mim. Mas só que se eu me tornar um peixe, corre-se o risco também deles me rejeitarem, porque pensam que eu sou um deles.
É exatamente isso que aconteceu com Deus. Ele lá do céu, na sua glória, é tão grandioso, tão infinitamente poderoso, que o mais leve sussurro de Deus soa perante os nossos ouvidos como um estrondoso trovão do qual nós pretendemos esconder a nossa face. E Deus diz: filhos, eu amo vocês, não adianta, nós temos medo. Então Deus fez o único jeito que Ele tinha de se comunicar conosco. Ele se tornou um de nós. Mas quando Ele se tornou um de nós, quando Ele falou com o nosso sotaque, com o sotaque humano, nós o rejeitamos, o desprezamos e o crucificamos. Entenderam essa questão do coração de Faraó ser endurecido? Qual foi a segunda pergunta que eu fiz? Há alguma prova arqueológica de que isto aconteceu na história? Isso aqui é fácil. Ah, sim. Esse que eu mostro para vocês aqui é o papiro de Ipulver. Esse papiro hoje está na biblioteca da Universidade Nacional de Leiden, na Holanda. O papiro de Ipulver, ele data mais ou menos de 1400 a.C., é um papiro original, foi encontrado, e ele é assinado por um escriba chamado Ipulver. Esse papiro traz um lamento de Ipulver ao deus Horus. Na egiptologia, nós aprendemos que o Horus é o deus falcão, é um dos principais deuses representantes de Faraó. Então, quando você tinha uma demanda contra Faraó, você fazia uma oração para o deus Horus, o deus falcão. Esse escriba chamado Ipulver escreve uma oração de lamento ao deus Horus. E nessa oração, cujo papiro está aqui, ele lamenta o estado caótico no qual o Nilo se encontrava nos seus dias. E ele diz assim: ó Senhor Deus Horus, por que a desgraça se abate sobre a terra do Nilo? Nós nos tornamos reféns dos nossos próprios escravos. Eles estão indo embora de nossa terra e levando nossas joias e tudo que nós temos. Parênteses. Lembre-se que os hebreus eram escravos no Egito. E quando eles foram embora do Egito, os egípcios lhes deram joias como indenização pelo trabalho deles. Mas o papiro continua. Ó Senhor Deus Horus, o que aconteceu à terra do Nilo? Pois as trevas se abatem por toda a terra. Os animais estão morrendo no pasto e não há quem os recolha. O Nilo se transformou em sangue. E os nossos filhos primogênitos morrem de maneira inesperada e inexplicável. Estes elementos que eu dei lembram o que na sua cabeça? O que lembram? As pragas do Egito. Veja, o Nilo se transformando em sangue, a escuridão cobrindo os povos. Então nós temos agora uma prova arqueológica fora da Bíblia de que as pragas se abateram sobre o Nilo. Agora é interessante, deixe-me testemunhar para os irmãos, como os céticos agem. Eu já havia feito menção para vocês aqui que o cético às vezes é igual passarinho. Ele está num galho bombardeando o cristianismo. Aí você dá um tiro de evidências nele. Ao invés dele ceder e cair, ele pula para outro galho. Os céticos antes diziam que as pragas do Egito eram um mito, que aquilo nunca aconteceu. Agora que o papiro de Ipulver foi descoberto e provamos pela arqueologia que houve pragas no Egito, sabe o que eles dizem? Realmente, houve pragas no Egito, mas elas não são de cunho sobrenatural, foram apenas catástrofes ecológicas comuns. Perceberam? Antes, as pragas não existiam. Agora existiram, mas não têm a assinatura de Deus. Agora, esse papiro de Ipulver que eu vos apresento, ele traz uma pergunta que é a terceira. Por que Faraó não faz nada? Lembrem-se, o escriba está desabafando ao deus Horus, perguntando por que Faraó está inerte. Por que Faraó não faz nada? Realmente uma boa pergunta. Por que o coração de Faraó permanecia tão duro? Afinal de contas, raciocine comigo. Se eu pedir o seu carro, você não vai me dar o seu carro. Em sã consciência, não. Eu falo, eu quero o seu carro para mim. Você não vai dar o seu carro. Mas se eu falar com você, dê-me o seu carro, porque eu tenho o seu filho na mira de uma arma, e eu quero o seu carro em troca da vida do seu filho, ora, o que você faz? Você dá o carro, a chave, os documentos e tudo mais o que eu pedir. Não porque você queira dar, mas porque, através da chantagem, eu obriguei você. Ora,
que Faraó não quisesse deixar o povo de Israel partir é uma coisa. Mas por que ele continuava insistindo, mesmo com as pragas caindo? Entendem a comparação? Era para ele ceder. Olha, ou deixa o povo de Israel partir, ou o Nilo vai se transformar em sangue. Ele insistia, o Nilo se transformou em sangue. Vou te dar mais uma chance, Faraó. Ou deixa o povo de Israel partir, ou as trevas vão cobrir toda a terra do Egito. Ele não deixava, e as trevas cobriam. Finalmente, ou deixa o povo ir, ou vou matar o seu primogênito. Ele até cedeu aparentemente. O primogênito morreu. Mesmo assim, quando o povo estava estrada fora, ele ainda pegou a carruagem e foi atrás. Por que ele continuou tão duro? Por que ele não cedeu às pragas? Para responder essa pergunta, eu convido vocês a embarcarem comigo no fantástico mundo das múmias. Vamos desenvolver uma pesquisa em torno de uma múmia. Eu vou explicar para vocês como é que funcionava o processo de mumificação no Egito e como as múmias podem nos ajudar a responder essa terceira pergunta. Aqui nós temos uma técnica muito interessante, usada pelos arqueólogos para estudar as múmias sem danificá-las, o raio-x. Usando o raio-x ou a tomografia computadorizada, você consegue analisar a múmia sem dano algum para ela. E várias coisas foram reveladas com esse método. O primeiro deles, aqui nós temos uma múmia egípcia da 18ª dinastia, passando numa máquina de tomografia computadorizada para verificar tudo ali. Eles conseguem analisar com bastante percentagem de precisão a causa mortis da múmia, com quantos anos ela morreu, o sexo, se era masculino, feminino, se tinha algum problema fisiológico, muitas coisas são ali verificadas. Uma delas, por exemplo, aqui nós temos então os resultados, esse foi um raio-x. Percebeu-se que o cérebro das múmias geralmente é oco. Outra expressão idiomática, cabeça oca, né? Realmente, a múmia era uma cabeça oca. Eles notavam que o crânio não tinha o cérebro. Depois, quando foram estudar os livros egípcios, principalmente os textos das pirâmides, que narram como que deveriam ser o processo de mumificação, realmente confirma. Eles tiravam o cérebro do indivíduo pelo nariz. Eles enfiavam uma espátula não, como se fosse um gancho aqui pelo nariz, espremiam o cérebro, depois iam tirando o cérebro em pedaços pelo nariz. Fiquem tranquilos, nenhuma múmia jamais reclamou nem sentiu dor. Tirava os pedaços do cérebro pelo nariz. Então a múmia não tinha, realmente as múmias são cabeça oca, elas não têm o cérebro, só o crânio. O cérebro está totalmente retirado dali. E as radiografias confirmaram realmente que o cérebro é oco, é vazio, o lugar do cérebro, o crânio. Outra coisa que foram percebendo, o processo de mumificação tinha todo um mecanismo bem detalhado, bem demorado. Aqui nós temos o deus Anubis. O deus Anubis, ou o deus Chacal, era aquele responsável por tirar a alma da pessoa de dentro da múmia e levá-la para o mundo dos mortos, aonde a alma seria julgada. Um parênteses. Isto aqui não é uma doutrina adventista. Eu estou explicando apenas as doutrinas dos egípcios. Para aqueles que estão nos visitando, deixe-me dizer que nós adventistas não cremos assim. A nossa ideia sobre a morte, em rápidas palavras, é que todas as pessoas, quando morrem, elas dormem no pó da terra até a segunda vinda de Cristo, quando alguns serão ressuscitados para a glória eterna, outros para o horror eterno, para citar o livro de Daniel. Um detalhe para você analisar. Os cristãos primitivos acreditavam como os adventistas acreditam hoje. Os cristãos primitivos não criam que a alma vai imediatamente para o céu depois da morte. Quer só um exemplo? Onde comumente nós colocamos os mortos? Qual o nome do lugar que nós depositamos os nossos entes queridos, as pessoas que morrem? Onde elas são levadas? Cemitério. Pesquise da onde vem a palavra cemitério e você vai descobrir uma coisa interessante. A palavra cemitério vem do grego coemiterium. Esta palavra foi criada por cristãos, principalmente de Flávia Domitília, os cristãos ali do 2º século depois de Cristo, cristãos bem primitivos. E esta palavra significa dormitório.
Quem deu o nome cemitério para o local dos mortos foram cristãos primitivos. E eles resolveram batizar aquele local com o nome de cemitério, porque cemitério vem do grego, que significa dormitório. Uma prova de que realmente os cristãos acreditavam que a pessoa dormia no pó da terra até a volta de Jesus. No sábado à noite, no fechamento dessa semana, eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer uma visita pelas catacumbas de Roma. Nós vamos ver ali como eram as epígrafes dos cristãos que morriam mártires e qual a ideia que eles tinham da morte. Muita coisa interessante vai ser revelada. Vou mostrar várias fotos de criptas romanas do 1º e 2º século. E nós vamos ver coisas curiosas aqui. Voltando à crença egípcia. Os egípcios pensavam diferente, que quando a pessoa morria, ela deveria ser mumificada e a sua alma então era retirada pelo deus Anubis para ser levada até o mundo dos mortos, onde ela seria julgada. Por isso o processo de mumificação era muito detalhado. Só para os irmãos terem noção, quando a pessoa morria, eles pegavam o corpo do indivíduo e colocavam numa banheira de sal por 45 dias. 45 dias. Antes de mergulhar no sal, o corpo era muito bem lavado. Eles passavam mais de 2 horas lavando o corpo, penteando o cabelo, passando perfume, esfregavam unha por unha do indivíduo, depois colocavam alguns dedais, conseguem ver aqui? De ouro, para que os dedos, que o morto, a tendência é os dedos irem fechando-se. Então eles colocavam os dedais para manter o dedo aberto. E colocavam o corpo por 45 dias numa banheira cheia de sal. 45 dias depois, o corpo era tirado do sal e todo o líquido já havia sido drenado, então estava igual um maracujá de gaveta, né? Isso é uma coisa horrorosa de ver. Depois desse episódio, eles passavam calmamente no corpo óleo e vinho para que o corpo não trincasse. E aí começava um processo de passar as bandagens. Eles iam passando todas as bandagens. Passavam a bandagem, colocavam resina, faziam um culto, passavam outra bandagem, esperavam secar, passavam resina, faziam outro culto. As bandagens demoravam em média 15 dias para serem colocadas. Somente depois disto é que o corpo era depositado num esquife. Esse esquife tinha uma máscara mortuária, para o morto ser reconhecido no mundo dos mortos, depois disso um caixão por cima, e outro caixão, e mais outro, até depois ficar na pirâmide, para que os arqueólogos encontrassem, ou os ladrões de sepultura pudessem pegar antes, e depois finalmente ir para algum museu aí da Europa ou dos Estados Unidos. Mas havia um detalhe que me chama a atenção. Aqui no canto tem um objeto, que era colocado dentro da múmia. Que objeto seria esse? Bem, vamos voltar às radiografias. A radiografia das múmias revelou uma coisa muito interessante. Estão vendo aqui onde essa seta está apontando? Conseguem perceber que é um objeto arredondado aqui? Originalmente aqui seria o local do coração. Lembrem-se, eles tiravam todos os órgãos internos da pessoa que era mumificada. Até mencionei aqui com muito gosto para a imaginação fértil de alguns, que o cérebro era retirado em pedaços pelo nariz. O local do coração também estava sem o coração. Até aí tudo bem. Só que havia uma coisa interessante. Quando eles retiravam o cérebro, eles não colocavam nada no lugar do cérebro. Quando tiravam as entranhas, não colocavam nada para substituir as entranhas. Mas quando eles retiravam o coração, eles colocavam um objeto no lugar do coração. Que objeto seria esse? Estão vendo que a seta está apontando? Vamos ampliar a foto. Era esse objeto. Que objeto era esse que ficava dentro do coração? Bem, quando abriram algumas múmias, perceberam, para surpresa de muitos, que o objeto era um escaravelho ou um besouro de pedra. Um besouro de pedra, um escaravelho de pedra que ficava dentro do coração da múmia. Agora, por que isso? Havia alguns que nem eram de pedra, alguns eram feitos até de barro, outros de metal, dependia da condição financeira da pessoa. Na parte de baixo do besouro de pedra, havia alguma inscrição. Aqui nós temos Osíris sentado num trono e algumas inscrições egípcias para enganar os deuses.
Por que um coração de pedra, um besouro de pedra, estaria no lugar do coração? Bem, quando nós vamos avaliar o livro dos mortos, nós encontramos a resposta. O livro dos mortos conta o que acontecia imediatamente após a retirada da alma da pessoa de dentro da múmia. Qual era o nome do Deus mesmo que levava a alma até o mundo dos mortos? Ele aparece aqui, ó. Eu não ouvi ainda qual é o nome dele? Anubis. Tanto é que aqui tem alguns irmãos que vieram da África. Você não tem o Sudão. O Sudão no passado era chamado de Núbia. O Sudão fazia parte do Egito e era considerado parte desse grande império de Faraó e por isso recebeu o nome de Núbia, em homenagem ao deus Anubis, ali no Sudão. Bom, o deus Anubis, que é o deus Chacal, pega a alma de alguém e leva para o mundo dos mortos. Esse papiro egípcio é chamado o Livro dos Mortos e ele descreve o julgamento e ele dá detalhes fantásticos. Aqui está o deus Osíris, sentado diante do seu trono, com a deusa Ísis atrás dele, que seria a sua esposa, e a irmã da deusa Ísis. Aqui o deus Osíris. Aqui você tem o deus Tot, que era o deus que anotava o julgamento num papiro. E aqui você tem o deus Horus, o falcão. Aqui está a alma da pessoa que seria julgada. Anubis pega a pessoa e leva até uma balança. Percebe uma balança aqui? Abaixo da balança nós temos um outro deus, o deus Amzut, o deus crocodilo. Havia dois deuses no Egito que tinham a forma de um crocodilo, o deus Amzut e o deus Semek. O crocodilo no Egito sempre foi símbolo do demônio, do inferno, do sofrimento. Já que eu falei de expressões idiomáticas, anote uma aí que veio do Egito. Aqui em Portugal, quando uma pessoa chora de maneira falsa, vocês costumam dizer que ele tem lágrimas de crocodilo? Também aqui? Sabiam que isto vem do Egito? Havia uma crença no Egito que o deus Semek, o deus crocodilo, ficava nas margens do rio Nilo imitando uma criança recém-nascida chorando. E quando a pessoa ia no meio da margem para ver onde é que estava a criança, o crocodilo vinha e a devorava. Aí veio a expressão egípcia, que passou por vários caminhos até chegar ao nosso bom português, lágrimas de crocodilo. Bom, aqui o crocodilo levaria a alma da pessoa para os infernos, para o sofrimento eterno, caso a pessoa não fosse aprovada no julgamento. Tá, entendi, pastor, mas como funcionava o julgamento? Aqui nós temos uma balança. Nessa balança era colocada a pena da deusa Maat, deusa da justiça. Eu não tenho aqui uma caneta, alguma coisa só para ilustrar, uma caneta fácil só para ilustrar, ou qualquer objeto que... Pronto, você traz para mim aqui, por favor? Obrigado. Imagine então que essa aqui fosse a pena da... E você não quer me ajudar mais? Só um pouquinho aqui na frente? Como é o seu nome? Hã? Joel? Joel. Vem cá, Joel. Por favor. Isso. O Joel vai imitar para mim aqui. Você me ajuda aqui? Tá bom? O Joel vai imitar para mim aqui aquela balança da deusa Maat. O deus Anubis, estão vendo que ele está lá no meio da balança? Ele pegava um prato da balança, estica as duas mãos assim. Ele pegava um prato da balança e colocava a pena da deusa Maat. A pena da deusa Maat. No outro prato da balança, ele colocava o coração do morto. Aí havia a seguinte regra: o coração do morto não podia pesar mais do que a pena da deusa Maat. Se o coração pesasse mais do que a pena, o que aconteceria? A pessoa seria condenada. Mas fique tranquilo, eu sei que a pena é leve. Mas o que fazia... Obrigado, viu, Joel? Muito obrigado. O que fazia o coração pesar mais... Aqui, olha, sua caneta. Porque eu não quero que o meu coração pese mais. O que fazia o coração pesar mais do que a pena da deusa Maat não era o objeto, não era o material do qual ele era feito, mas a capacidade que o coração tem de denunciar pecados. Entenderam?
o que fazia o coração pesar mais do que a pena da deusa Maat não era o material do qual ele era feito, mas a capacidade que o coração tem de denunciar pecados. Então ele colocava o coração do indivíduo numa balança, a pena da deusa Maat noutra, e imediatamente o deus Thoth começava a fazer perguntas. Você já matou? Não, nunca matei. É lógico que o indivíduo tinha que falar que não matou. Mas se ele estivesse mentindo e tivesse matado alguém, o que acontecia? O coração começava a denunciar. Matou sim, ele matou 3 pessoas já na vida dele. E a partir do momento que o coração denunciava, pesava. Você já mentiu para alguém? Não, nunca menti. Mentiu sim, e pesava mais. Até determinada altura em que ele seria condenado. Então os egípcios tiveram uma ideia. Se ao invés de um coração de verdade, eu tiver um coração de pedra, como aquele que eu mostrei para vocês, eu vou me livrar da condenação, porque pedra não fala. E eles colocavam embaixo do amuleto inscrições egípcias para enganar os deuses. E criou-se assim mais uma expressão idiomática no Egito, ter coração de pedra, que significa ficar tranquilo, porque nada vai me acontecer no dia do juízo, independente dos meus pecados. Então, segundo o jeitinho egípcio, Anubis, enganado, pegava o coração de pedra, ao invés do coração de verdade, colocava no prato da balança, e quando Thoth começava a fazer perguntas para o coração, você já roubou, já matou? O coração ficava sempre calado, quieto, não falava nada. E a pessoa, mesmo tendo muitos pecados, era absolvida e iria receber o paraíso e a glória diretamente das mãos de Osíris. Entendem agora o coração endurecido de Faraó? No hebraico dá quase a entender que o coração de Faraó se tornou pedra. Por isso que Deus fez 2 trocadilhos. Um com a língua hebraica, eu endurecerei o coração de Faraó, e segundo com a própria religião egípcia. Faraó quer ter um coração duro? Eu vou dar um coração duro para ele então. Ter um coração de pedra significava ter a certeza de que nada vai me acontecer no dia do juízo. Por isso que Faraó, mesmo com tantas pragas caindo, negligenciou o seu próprio papel de líder do povo egípcio e não deixou o povo hebreu ir. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que estava desafiando o Deus verdadeiro. Ele sabia que o povo ia sofrer e que ele seria punido por aquilo. Mas ele olhava para a janela e também sabia que os artífices estavam fazendo lá um coração de pedra em forma de escaravelho para colocar dentro de sua múmia depois que ele morresse. Então assim ele ficaria tranquilo. Falta agora uma última pergunta. Nós já respondemos 3. O que significa Deus endurecer o coração de Faraó, não é isso? A prova arqueológica de que as pragas aconteceram e por que Faraó continuou tão teimoso. Agora a última pergunta. Qual o significado disto para os nossos dias? Bem, eu não trouxe aqui um livro de Ellen White chamado Eventos Finais, mas eu sugiro que vocês o leiam. A publicadora tem esse livro aqui, eu presumo, né? Eu faço um apelo para que quem não conhece esse livro, adquira-o, leiam bastante. Há coisas absurdas descritas naquele livro, eu digo absurdos do ponto de vista da coincidência. Como que a autora Ellen White podia saber aquilo? Por exemplo, no livro Eventos Finais, é dito que o oceano e os mares transporão seus limites. Isso foi escrito em 1800 e alguma coisa. E agora eu estou vendo aí nas várias revistas que devido ao superaquecimento da Terra, o mar está aumentando o seu nível. E cidades litorâneas como Lisboa estão com seu futuro comprometido em pouco tempo. E ela já dizia que Deus mostrou para ela que o oceano e os mares iam transpor os seus limites. Lá também ela diz, a Terra esquentará mais. E agora a Terra já está 1 grau mais quente, devido ao problema da camada de ozônio e outras coisas mais. E esta mesma autora, Ellen White, continua dizendo o seguinte, estas coisas, mais um detalhe que eu não posso me furtar de dizê-lo, ela menciona,
Deus não tem impedido os poderes das trevas de levar avante sua nefanda obra de poluir o ar com miasma fatal, com veneno fatal. Não só é poluída a terra, a vida vegetal, mas toda a criação sofre pela poluição. Isso foi escrito em 1906. Curioso que naquela época ninguém sabia o que era poluição. O primeiro livro sobre poluição, chamado Primavera Dourada, foi escrito por Raquel Carson, 1935, A Primavera Dourada. Foi o primeiro livro sobre poluição que foi escrito em 1935 e ninguém deu crédito a esse livro. Porém, em 1905, tem um outro texto dela de 1902, Ellen White já falava de poluição, de catástrofes naturais. E ela diz, estas coisas são o resultado das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra. Se você ler Apocalipse, capítulo 16, você vai ver que 7 pragas estão previstas para ocorrer no mundo depois do fechamento da porta da graça. Estas pragas que o Apocalipse descreve são de natureza semelhante às pragas do Egito. São literais, são históricas e vão cair na terra. Não no mundo inteiro, mas em partes do mundo. Agora, é interessante que Ellen White diz que gotas destas pragas, gotas, já têm permissão de cair agora, antes do fechamento da porta da graça. Tudo isso está no livro Eventos Finais, para servir de alerta do que vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Agora eu quero ler 2 versos para terminar com vocês. Apocalipse. Entenderam o esquema do que eu falei? As 7 pragas são de natureza similar à do Egito, são vindas do trono de Deus, elas vão cair depois do fechamento da porta da graça, contudo, gotas delas têm tido permissão de cair hoje para servir de alerta do que haverá de vir. Apocalipse, capítulo 11, verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, a tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Vou repetir o final. E para destruíres os que destroem a terra. No grego, aqui tem um artigo, a terra, re-ge. Não está falando de um pedaço de terra, mas do planeta Terra. Eu pergunto aos irmãos, na época que o apóstolo João escreveu essas palavras, havia tecnologia para destruir a Terra, o planeta Terra? Havia? De jeito nenhum. Na época em que Cabral saiu daqui para ir descobrir o Brasil, havia tecnologia? Também não. Nem na época de Ellen White havia tecnologia para destruir a Terra. E hoje, há? Há. E pouco depois disso, no capítulo 16, começa a dizer as pragas. E fala que, por exemplo, no capítulo 16, versículos 3, derramou o segundo anjo a sua taça sobre o mar, e se tornou como em sangue de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e fontes d'água, que também se tornaram em sangue. Curioso, muitos esperam a água se tornar vermelha, como sangue, mas há um detalhe da profecia que poucos atentam. Os rios e mares se tornariam como sangue de morto. Lembram? Olha, derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto. Como é um sangue de um morto? É vermelho? Que cor que é o sangue de um morto? Escuro, preto, fétido. O sangue de um morto é líquido? É quase pastoso, vai coagulando. Um sangue de um morto tem que cheiro? Horrível, mau cheiro. Então os rios e fontes d'água se tornariam escuros, mal cheirosos e pouco líquidos. Como estão os rios e fontes d'água devido à poluição? Os brasileiros lembram-se do rio Tietê? Lembram do rio Arrudas de Belo Horizonte?
Aqui vocês lembram do derrame de petróleo que teve na costa da Espanha, não sei se chegou a pegar também Portugal, uma época que derramou petróleo ali, quantos animais morreram? Aqui a água não ficou escura, fétida, quase coagulada, não ficou parecendo sangue de morto? Agora junte isto que eu falei com a declaração de Ellen White. Gotas já têm tido permissão para cair agora, para testemunho do que vai acontecer. Não são as pragas que estão caindo ainda, não me interpretem mal. As pragas vão ocorrer depois do fechamento da porta da graça. Porém, gotas, Deus já permite que caiam hoje para servir de alerta. O sol, aqui também diz, derramou o quarto a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha como é que a terra está cada vez mais quente. Você agora fecha o Apocalipse e liga a RTP. Está lá falando, olha, a temperatura da terra está cada vez mais quente. Os rios estão poluídos. Não teremos água potável por muito mais tempo. E as pessoas estão se arrependendo para darem glórias a Deus? De jeito nenhum. As igrejas estão sendo fechadas. Se isso aqui fosse um bar, estaria lotado e uma fila enorme de pessoas à porta esperando uma mesa vagar para poder entrar. Se fosse uma discoteca, estaria repleta de adolescentes. Os homens não se arrependeram para lhe darem glória. A minha última pergunta foi, o que significa essa história do Egito para nós hoje? Irmãos, eu não sou médico, mas permitam-me fazer às vezes de médico, apenas para alertar-lhes contra uma terrível doença, a síndrome de Faraó. Qual era a síndrome de Faraó? Faraó via as pragas caindo e ficava tranquilo como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Ele confiava no seu coração de pedra. Ele confiava que, independente da vida dele, nada iria lhe acontecer no juízo, porque ele poderia enganar os deuses. Só se for o Deus Anubis, porque o Deus verdadeiro não pode ser enganado. Mas há muitas pessoas hoje que pensam que eles vão poder enganar o Deus verdadeiro, que eles vão poder ficar brincando de cristianismo, negociando a sua religião, que nada vai lhes acontecer no dia final. Não erre. E eu termino essa mensagem contando uma última história para você levar para casa e refletir antes de dormir. Um vendedor de livros, acostumado a vender os seus livros, batia de porta em porta anunciando ali os seus compêndios. Um dia, ele viu uma casa, a casa ficava bem longe, bem no fundo, e aqui no portão havia uma placa: não entre cachorro bravo. Ele ignorou a placa, falou, eu entendo de cachorro. Abriu o portão e começou a andar. Uma segunda placa: volte, cachorro bravo. Havia até aquela fotografia do cachorro com a tarja vermelha no meio. Cachorro bravo, volte. Ele ignorou e continuou andando. Meus irmãos, quando ele mal se aproximou da casa, veio correndo lá de trás um pitbull. Conhece aquele cachorro pitbull, um dos cachorros mais violentos que tem? O pitbull veio correndo, correndo, correndo. O animal parecia não tocar o chão, parecia como aquele animal de Daniel. E atrás ainda veio um cachorro desse vira-latas, daquele tão dentinho assim. Esse vendedor de livros jogou a pasta para um lado, os livros para o outro, correu igual um desesperado e os cachorros correndo atrás, e havia uma árvore enorme, e ao pé da árvore um monte de planta daquela chamada coroa de Cristo, o nome já diz tudo, e ele se arranhou tudo naquilo ali, subiu até a árvore, e lá em cima, ofegante, todo machucado, todo arranhado, todo sujo, os cachorros latindo lá embaixo, e em cima da árvore havia uma outra placa que dizia: seu tolo, você foi avisado lá embaixo. Você já foi avisado aqui embaixo. E você não é um tolo. Eu espero que você não cometa o erro de ser contaminado pela doença de Faraó. Porque gotas das pragas já estão caindo hoje. E os homens não se arrependeram para dar glórias a Deus. Que você não esteja entre esses. Não deixe o que aconteceu com Faraó acontecer com você. Não deixe que os anjos, como fez Ipulver a respeito do Egito, escrevam a seu respeito: Senhor, as pragas estão caindo e ele não está fazendo nada. Que Deus abençoe sua vida.